Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, pensando nas contas que não consegue pagar? Já sentiu aquele aperto no estômago ao olhar o saldo da conta bancária? Já experimentou o terror paralisante de não saber como vai sobreviver o próximo mês? Florence Scovel Shinn conhecia esse medo intimamente. Não apenas por experiência própria, mas porque ela trabalhou com centenas de pessoas que viviam nesse estado. E o que ela descobriu vai transformar completamente a forma como você lida com o medo financeiro. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta: o problema não é ter medo. O problema é o que você faz quando o medo surge. A maioria dos professores espirituais te diz: elimine o medo. Substitua-o por pensamentos positivos. Eleve sua vibração. E quando você inevitavelmente sente medo novamente, você se sente fracassado, fraco, espiritualmente inadequado. Mas Florence descobriu algo revolucionário. Algo que vai contra tudo que você ouviu sobre manifestação e prosperidade. Você não precisa eliminar o medo para mudar sua realidade financeira. Você precisa aprender a agir apesar do medo. E existe uma forma específica de fazer isso. Uma técnica que funciona mesmo quando o terror financeiro está dominando cada pensamento seu. Imagine duas pessoas afogando. A primeira entra em pânico, se debate, gasta toda a energia lutando contra a água e afunda mais rápido. A segunda, mesmo apavorada, relaxa o corpo, permite que a água a sustente e consegue flutuar até que a ajuda chegue. Sua situação financeira é a água. E você tem essas duas escolhas: entrar em pânico e afundar, ou reconhecer o medo, mas agir estrategicamente apesar dele. Nos próximos minutos, você vai aprender exatamente como fazer isso. Você vai descobrir a técnica precisa que Florence usava com pessoas em desespero financeiro absoluto. Pessoas que não tinham luxo de trabalhar com suas vibrações ou elevar consciência. Pessoas que precisavam de resultados tangíveis rapidamente. E essas pessoas transformaram suas realidades. Não porque o medo desapareceu, mas porque aprenderam a trabalhar com o medo em vez de contra ele. Porque entenderam que medo pode ser combustível, não apenas obstáculo. Este não é mais um vídeo sobre pensamento positivo que ignora a realidade do terror financeiro. Este é o vídeo que te mostra como transformar esse terror em trampolim para a mudança real. Como usar a energia do medo para impulsionar a ação transformadora. Porque Florence entendia algo profundo: medo é energia. E energia pode ser canalizada, pode ser direcionada, pode ser transformada em força motriz que muda realidades. Florence Scovel Shinn viveu numa época de grandes instabilidades financeiras. A Grande Depressão, crises econômicas, pessoas perdendo tudo da noite para o dia. E foi nesses momentos de maior desespero coletivo que seus ensinamentos provaram seu valor real. Ela não estava sentada em Torre de Marfim ensinando teorias bonitas. Ela estava nas trincheiras, trabalhando com pessoas reais enfrentando o terror financeiro real. E ela teve que desenvolver métodos que funcionassem não em condições ideais, mas em condições de crise. O que ela descobriu mudou não apenas a vida de seus estudantes, mas a própria compreensão de como medo e prosperidade se relacionam. A maioria das pessoas pensa que medo e prosperidade são opostos. Que enquanto você tem medo, prosperidade não pode vir. Mas Florence percebeu: não é a presença do medo que bloqueia a prosperidade. É a paralisia que o medo causa. Deixa eu explicar com clareza. Quando você sente medo financeiro, duas coisas podem acontecer. Primeira, você paralisa. Para de agir. Evita olhar contas. Procrastina decisões importantes. Congela. Segunda, você age impulsivamente. Toma decisões desesperadas. Aceita qualquer coisa. Esgota-se tentando resolver tudo de uma vez. Ambas as reações vêm do mesmo lugar: deixar o medo dirigir. E quando o medo dirige, você sempre chega em mais medo. É um ciclo vicioso. Medo gera paralisia ou ação desesperada. Paralisia ou desespero geram mais problemas financeiros. Mais problemas geram mais medo. Florence quebrou esse ciclo com uma abordagem completamente diferente. Ela ensinou: reconheça o medo. Sinta o medo. Aceite que o medo está presente. E então, conscientemente, escolha agir não a partir do medo, mas a partir de algo mais profundo. Algo que Florence chamava de sabedoria interior. Mas o que é sabedoria interior? Não é pensamento positivo. Não é negação da realidade. É uma qualidade de consciência que pode coexistir com medo, mas não é controlada por ele. Pense em uma mãe protegendo o filho em perigo. Ela sente terror absoluto, mas age com precisão. Seu medo não a paralisa. Ele a ativa. Mas a ação vem de amor, não do próprio medo. O medo está lá, mas algo mais profundo está dirigindo.
Florence descobriu como acessar esse lugar mais profundo mesmo quando o medo financeiro está rugindo. E ela criou um método específico com passos concretos que qualquer pessoa pode seguir, mesmo alguém em pânico total. O primeiro passo desse método é contraintuitivo. Você não tenta se acalmar. Você não tenta eliminar o medo. Você faz algo completamente diferente. Você nomeia o medo especificamente. Florence percebeu que medo vago é mais poderoso que medo específico. Quando você sente apenas medo financeiro sem clareza, seu cérebro imagina os piores cenários possíveis. É como estar em quarto escuro. Você não sabe onde estão os perigos, então tudo parece perigoso. Mas quando você acende a luz e vê exatamente o que está lá, o terror diminui. Pode ainda haver problemas reais, mas pelo menos você sabe com o que está lidando. E isso muda tudo. Então o primeiro passo, pegue papel e caneta. No topo escreva, meus medos financeiros específicos. E então liste cada um, não em termos gerais, em termos específicos. Não escreva, tenho medo de não ter dinheiro. Escreva, tenho medo de não conseguir pagar o aluguel de R$ 800 até dia 20. Ou, tenho medo de não ter dinheiro para comida nos últimos 10 dias do mês. Ou, tenho medo de perder meu emprego e ficar 3 meses sem renda. Quanto mais específico, melhor. Florence dizia, medo inespecífico é monstro invisível. Medo específico é problema com endereço. E problemas com endereço podem ser resolvidos. À medida que você escreve, algo interessante acontece. O terror generalizado começa a se transformar em lista de desafios concretos. E desafios concretos, por mais difíceis que sejam, são menos paralisantes que terror abstrato. Deixa eu te contar sobre Ricardo. Ele veio até Florence em estado de pânico completo. Havia perdido o emprego há 2 meses. As economias estavam acabando. Ele tinha esposa e 2 filhos pequenos. E o terror era tão intenso que ele não conseguia nem pensar direito, quanto mais agir. Florence fez Ricardo sentar e listar especificamente cada medo. Levou 1 hora. Mas no final, Ricardo tinha 18 medos específicos escritos. E Florence perguntou, desses 18, quantos são sobre coisas que ainda não aconteceram? Ricardo olhou a lista. 16 eram sobre futuros possíveis. Apenas 2 eram sobre problemas presentes concretos. Florence disse, então você está gastando 90% da sua energia mental com possibilidades. Sobram apenas 10% para lidar com as realidades. Isso foi uma revelação para Ricardo. Ele não estava lidando com 18 problemas reais. Ele estava lidando com 2 problemas reais e 16 fantasmas de possíveis futuros. E fantasmas não podem ser resolvidos. Mas problemas reais podem. Este é o poder do primeiro passo. Separar real de imaginado. Presente de futuro possível. Problemas concretos de terror abstrato. E quando você faz essa separação, já aconteceu uma transformação significativa. Você está começando a trazer consciência para o que antes era apenas pânico caótico. O segundo passo do método de Florence é igualmente poderoso. Para cada medo específico, você escreve o pior cenário possível e pergunta, eu sobreviveria a isso? Isso parece assustador. Mas Florence descobriu algo contraintuitivo. Quando você enfrenta o pior cenário honestamente, em vez de apenas temê-lo vagamente, o poder do medo diminui drasticamente. A maioria das pessoas evita pensar no pior. Acham que isso vai atrair o pior. Mas na verdade, o oposto acontece. Ao evitar, você mantém o medo nebuloso e poderoso. Ao encarar diretamente, você vê que mesmo o pior cenário é frequentemente sobrevivível. Então Ricardo fez isso. Ele pegou seu primeiro medo real, não conseguir pagar aluguel em 10 dias. Pior cenário, despejo. E ele perguntou, eu sobreviveria a isso? A resposta honesta era sim. Seria horrível. Seria humilhante. Mas ele poderia ficar temporariamente com sogros. Ou em albergue. Ou encontrar algo mais barato. Ele não morreria. Segundo medo real, comida insuficiente nos próximos 30 dias. Pior cenário, ele e família passando fome. Ele perguntou, eu sobreviveria? Sim. Poderia ir a bancos de alimentos. Poderia pedir ajuda à igreja local. Poderia aceitar a ajuda de familiares mesmo sendo orgulhoso demais. Ninguém morreria de fome. À medida que Ricardo fazia isso, algo extraordinário aconteceu. O terror paralisante começou a se dissolver. Não porque os problemas desapareceram, mas porque ele viu que mesmo os piores cenários eram sobrevivíveis. E se eram sobrevivíveis, ele poderia agir em vez de apenas tremer de medo. Florence explicava, quando você vê que pode sobreviver ao pior, você se liberta da paralisia. Porque a paralisia vem de acreditar que o que você teme é literalmente mortal.
Quando você reconhece que não é, energia fica disponível para a ação. Este passo não é sobre atrair negatividade. É sobre liberar-se do poder hipnótico que o pior cenário tem sobre você enquanto permanece não examinado. É como acender luz em porão assustador e perceber que não há monstros, apenas objetos velhos. O terceiro passo é onde a transformação real começa. Para cada problema real presente, você lista 3 ações concretas possíveis. Não soluções perfeitas. Apenas ações possíveis, mesmo pequenas. Florence era pragmática. Ela sabia que pessoas em crise financeira não precisam de filosofia elevada. Precisam de passos práticos. E passos práticos, mesmo imperfeitos, quebram paralisia e criam momentum. Ricardo tinha 2 problemas reais presentes. Aluguel em 10 dias. Comida em 30 dias. Para cada um, ele listou 3 ações possíveis. Aluguel. 1. Conversar honestamente com o proprietário sobre situação e pedir extensão de prazo. 2. Vender itens valiosos que possuía imediatamente. 3. Pedir emprestado de familiares com plano de pagamento claro. Comida. 1. Ir a banco de alimentos local amanhã. 2. Aceitar oferta de vizinha de emprestar mantimentos. 3. Fazer bicos temporários que pagam diariamente para comprar básico. Nenhuma dessas ações era ideal. Todas envolviam desconforto. Mas todas eram possíveis. E possível é tudo o que você precisa quando está paralisado. Florence então fez Ricardo escolher uma ação de cada categoria para fazer nas próximas 24 horas. Não todas. Apenas uma de cada. Porque a ação gera momentum. E momentum transforma realidades. No dia seguinte, Ricardo fez 2 coisas. Conversou honestamente com o proprietário, que deu extensão de 2 semanas. E foi ao banco de alimentos conseguindo mantimentos para 10 dias. Nenhuma delas resolveu tudo, mas ambas mudaram a situação imediatamente. E mais importante, ambas mudaram Ricardo internamente. Ele não estava mais paralisado, estava agindo. E a ação, mesmo pequena, transforma a identidade. Você não é mais vítima impotente. Você é alguém fazendo algo a respeito. Este é o terceiro passo. Identificar ações concretas possíveis. Escolher 1 ou 2. Executá-las dentro de 24 horas. E deixar o momentum começar a construir. O quarto passo do método de Florence é profundo. Enquanto age externamente, você também trabalha internamente. E o trabalho interno não é eliminar medo. É cultivar algo mais forte que medo. Florence chamava isso de ancorar em verdade maior. E ela tinha exercício específico para isso. Exercício que funciona mesmo quando você está apavorado. O exercício é simples mas poderoso. Várias vezes ao dia, especialmente quando o medo surge forte, você para o que está fazendo. Coloca a mão no coração. Respira 3 vezes profundamente. E diz em voz alta: eu sou mais que minhas circunstâncias. Existe inteligência infinita trabalhando através de mim e ao meu redor. Eu não estou sozinho. Eu não estou abandonado. E soluções que não posso ver agora já estão se formando. Você não está tentando se convencer de mentira. Você está conectando com verdade mais profunda que as aparências. Florence acreditava firmemente. Existe sempre inteligência universal trabalhando nos bastidores. Mas medo nos desconecta dessa inteligência. E esse exercício reconecta. Ricardo fez isso religiosamente. Toda manhã ao acordar. Toda noite antes de dormir. E sempre que pânico surgia durante o dia. No início as palavras pareciam vazias. Ele não acreditava nelas emocionalmente. Mas Florence havia instruído: não importa se você sente a verdade. Diga de qualquer jeito. Você está plantando sementes em solo fértil do subconsciente. E algo começou a acontecer. Depois de alguns dias, Ricardo notou mudança sutil. O terror ainda estava lá. Mas havia também algo mais. Uma sensação pequeníssima de que talvez ele conseguiria passar por isso. Não certeza. Apenas possibilidade. E possibilidade, quando você estava em desespero total, é um milagre. Florence ensinava: você não precisa acreditar completamente para as palavras funcionarem. Você precisa apenas dizê-las consistentemente. O subconsciente não distingue entre crença forte e repetição frequente. Ambas criam programação. O quinto passo é crucial e frequentemente negligenciado. Celebre cada pequena vitória. Não espere grandes mudanças. Celebre as minúsculas. Quando você está em crise financeira, é fácil minimizar progresso pequeno. Você conseguiu pagar uma conta, mas ainda tem 10 outras. Você conseguiu dinheiro para a comida de uma semana, mas precisa de 4. E você pensa: isso não é suficiente. Ainda estou afundando. Mas Florence ensinava: essa atitude desperdiça a energia da vitória.
Cada pequeno passo merece reconhecimento, porque reconhecimento cria mais momentum, e momentum eventualmente cria transformação completa. Ricardo conseguiu extensão do aluguel, e seu primeiro pensamento foi: isso apenas adia o problema. Florence o fez parar e realmente sentir a vitória. Ele tinha mais 2 semanas. Ele havia agido. Ele havia comunicado honestamente. E havia sido recebido com compaixão. Isso não era nada. Isso era algo real. Quando Ricardo foi ao banco de alimentos, ele estava envergonhado. Mas Florence o fez celebrar. Ele havia superado o orgulho. Havia feito o que era necessário. Havia garantido que família comeria. Isso era vitória, não vergonha. Cada celebração, por menor que seja, treina seu cérebro para ver progresso em vez de apenas focar em o quanto ainda falta. E quando você vê progresso, esperança cresce. E esperança é combustível para a ação continuada. Então Florence aconselhava: ao final de cada dia, escreva 3 coisas que você fez bem naquele dia relacionadas à situação financeira. Não precisa ser grande. Pode ser: eu não entrei em pânico quando vi conta. Eu fiz uma ligação que estava evitando. Eu comi refeição nutritiva com recursos limitados. Este registro diário cria arquivo de competência. E quando o medo tenta convencê-lo de que você é completamente impotente, você tem evidência escrita do contrário. Você está agindo. Você está progredindo. Pequeno mas real. O 6º passo é talvez o mais desafiador: você precisa perdoar a si mesmo por estar nesta situação. Florence via constantemente como culpa e vergonha eram mais destrutivas que a própria crise financeira. A maioria das pessoas em dificuldade financeira carrega enorme peso de auto-julgamento. Eu deveria ter sido mais cuidadoso. Eu deveria ter economizado. Eu deveria ter visto isso vindo. Eu sou fracassado. Eu sou incompetente. Eu sou indigno. Este auto-ataque consome energia vital que poderia estar sendo usada para resolver problemas. É como tentar correr com âncora amarrada aos pés. Você pode estar fazendo movimentos certos, mas o peso te puxa para baixo constantemente. Florence era clara: perdão próprio não é desculpar erros reais que você pode ter cometido. É liberar-se da prisão perpétua do auto-julgamento. É reconhecer: fiz o melhor que pude com consciência que tinha naquele momento. E agora estou fazendo o melhor com consciência que tenho agora. Para Ricardo isso era especialmente difícil. Ele havia tomado decisões financeiras ruins. Havia gastado dinheiro que deveria ter economizado. Havia confiado em pessoa errada em negócio que falhou. E ele se odiava por isso. Florence o fez escrever carta para si mesmo. Uma carta perdoando-se especificamente por cada decisão que ele se arrependia. E no final da carta, escrever: eu libero você agora. Você não precisa carregar isso mais. Você aprendeu. Você está crescendo. E você merece paz e nova chance. Ricardo chorou escrevendo essa carta. E depois de escrevê-la, algo mudou. Não que problemas financeiros desapareceram, mas o peso interno, o veneno do auto-ódio, começou a se dissolver. E com essa dissolução, energia ficou disponível. Energia que havia estado presa em ciclos de auto-ataque agora podia ser direcionada para ação produtiva. Este perdão próprio não acontece uma vez e pronto. É prática diária. Especialmente nos dias difíceis quando você comete novos erros ou enfrenta novos problemas. Florence dizia: seja para si mesmo o que você seria para um filho amado em dificuldade. Compassivo. Encorajador. Firme mas gentil. Nunca cruel. O 7º passo é onde medo se transforma verdadeiramente em aliado. Você aprende a usar a energia do medo como motivador, não como paralisador. Florence entendia que medo é energia intensa. E energia intensa pode ser canalizada. Pense em atleta antes de competição importante. Há medo, adrenalina, nervosismo. Mas atleta treinado canaliza essa energia em performance. Não tenta eliminá-la. Usa ela. Você pode fazer o mesmo com medo financeiro. Quando você sente aquela adrenalina do terror, em vez de deixá-la te paralisar ou te fazer entrar em pânico, você conscientemente a direciona para ação útil. Ricardo aprendeu isso. Quando acordo no meio da noite com coração acelerado e medo rugindo, em vez de ficar deitado ruminando catástrofes, ele levantava. Ia até sua lista de ações possíveis. E escolhia uma que podia fazer imediatamente, mesmo às 3 da manhã. Às vezes era atualizar currículo. Às vezes era pesquisar oportunidades de bico. Às vezes era organizar documentos financeiros. Às vezes era simplesmente limpar um cômodo da casa, criando ordem externa que acalmava a mente interna. O ponto não era necessariamente que essas ações resolvessem tudo imediatamente. O ponto era canalizar a energia do medo em ação concreta. E isso fazia 2 coisas.
Primeiro, você realmente progredia em algo. Segundo, você treinava seu sistema nervoso. Quando o medo vem, eu ajo, não paraliso. Florence chamava isso de transformar dragão em cavalo. O dragão é medo que te devora. O cavalo é mesma energia selvagem mas domada, te levando aonde precisa ir mesma força. Direção diferente. E aqui está o que é extraordinário. Quando você faz isso consistentemente, medo para de ser apenas terror. Ele se torna sinal. Sinal de que há algo exigindo sua atenção. Algo que precisa de ação. Você não o ama, mas também não o teme cegamente. Você o respeita como informação e usa a energia dele construtivamente. O 8º passo envolve algo que parece impossível quando você está em crise: generosidade estratégica. Florence insistia nisso, mesmo com pessoas que não tinham quase nada. Ela não estava sendo insensível. Ela havia descoberto algo profundo através de observar padrões de quem saía de crises financeiras versus quem afundava mais. Aqueles que mantinham algum nível de generosidade, por menor que fosse, criavam energia de fluxo. Aqueles que se fechavam completamente em modo sobrevivência tendiam a estagnar. A explicação de Florence era esta: quando você está em escassez total, mente entra em modo contração. Segurar tudo, não gastar nada, não dar nada. E essa contração, embora compreensível, cria campo energético de medo e escassez que atrai mais do mesmo. Mas quando você, mesmo com muito pouco, dá algo, você envia a mensagem ao universo e ao seu próprio subconsciente: eu confio que é suficiente. Eu confio que mais virá. Eu não estou em modo sobrevivência desesperada. Eu ainda sou parte do fluxo de dar e receber. A generosidade que Florence sugeria não era dar o que você não tem. Não era ser irresponsável. Era encontrar algo, por menor que fosse, que você podia dar sem comprometer sobrevivência básica. Para Ricardo isso parecia loucura no início. Ele mal tinha dinheiro para comer. Como poderia dar qualquer coisa? Mas Florence foi específica: não precisa ser dinheiro. Pode ser tempo, habilidade, atenção. Ricardo tinha habilidade com consertos. Ele ofereceu consertar cerca quebrada do vizinho idoso gratuitamente. Levou 2 horas num sábado. E algo interessante aconteceu. Ricardo se sentiu útil pela primeira vez em semanas. Não era vítima impotente. Era alguém com valor para oferecer. E mais, aquele vizinho, 2 semanas depois, o conectou com pessoa que precisava de trabalho temporário que pagava bem. Coincidência? Florence diria que não. Quando você entra em fluxo de dar, você abre canais para receber de formas inesperadas. Isso não é barganha com o universo. Não é: eu dou isso então você deve me dar aquilo. É alinhamento com lei de circulação. Energia precisa fluir. Quando você segura tudo em medo, você bloqueia fluxo em ambas direções. Quando você permite algum dar, mesmo pequeno, você mantém fluxo aberto. Florence aconselhava: 1 vez por semana, não importa quão difícil a situação, dê algo. Meia hora ajudando alguém. R$3 para pessoa em necessidade na rua. Alimento não perecível para banco de alimentos. Conselho valioso que você tem. Oração sincera por outra pessoa em dificuldade. O tamanho não importa. A qualidade energética importa. Você está dizendo através da ação: eu não estou em apenas modo receber desesperado. Eu ainda sou parte da circulação da vida. E essa mensagem muda algo fundamental em você e no campo ao seu redor. O 9º passo pode parecer contraintuitivo. Crie momentos de paz deliberados, mesmo no meio da crise. Florence via pessoas se afogando em preocupação 24 horas por dia e isso apenas aprofundava o buraco. Ela explicava: sua mente precisa de descanso para funcionar bem. Seu corpo precisa de relaxamento para ter energia. Seu espírito precisa de paz para acessar intuição. Se você está em estado constante de terror e tensão, você opera de lugar cada vez mais estreito e desesperado. Mas quando você deliberadamente cria momentos de paz, mesmo pequenos, você se dá chance de acessar sabedoria, criatividade, possibilidades que não pode ver quando em pânico constante. Ricardo inicialmente resistiu a isso. Como poderia relaxar quando a realidade era tão terrível? Mas Florence foi firme: 15 minutos por dia não vão mudar as contas que você deve, mas podem mudar sua capacidade de encontrar soluções que você não está vendo agora. Então Ricardo começou. 15 minutos toda manhã antes de família acordar. Ele sentava em silêncio. Não meditação formal. Apenas sentar, respirar, permitir que mente descansasse do círculo de preocupação. E foi num desses momentos que veio o insight. Ricardo lembrou-se de amigo de faculdade que tinha negócio e havia mencionado anos atrás que se Ricardo precisasse de algo, era só pedir. Ricardo nunca havia pedido por orgulho.
Mas no silêncio daquela manhã, pensamento veio claro: ligue para ele. Ricardo ligou. O amigo imediatamente ofereceu trabalho freelance que pagava decentemente e podia ser feito de casa em horários flexíveis. Isso não resolveu tudo instantaneamente, mas criou fluxo de renda que aliviou pressão significativamente. Esse insight não teria vindo se Ricardo estivesse em pânico constante. Veio porque ele criou espaço para algo além do medo acessar sua consciência. Florence chamava isso de permitir que mente superior fale. E mente superior só pode ser ouvida quando há momentos de quietude no barulho do terror. Então encontre seus 15 minutos. De manhã cedo, durante pausa de almoço, antes de dormir, sente, respire. Não tente resolver nada nesse momento. Apenas seja. E confie que no espaço da paz, possibilidades que você não consegue ver agora podem emergir. O 10º e último passo é talvez o mais importante. Reescreva sua narrativa interna sobre o que está acontecendo. Florence via que a história que você conta a si mesmo sobre sua situação molda profundamente o que você pode fazer sobre ela. Se sua história é, eu sou fracasso total condenado à pobreza perpétua, essa história cria a realidade de desistência e desespero. Mas se sua história é, eu estou enfrentando um desafio difícil que me está ensinando lições valiosas e tornando-me mais forte, essa história cria a realidade de crescimento e possibilidade. Narrativa não nega fatos. Ricardo realmente tinha dívidas, realmente estava desempregado, realmente enfrentava dificuldade extrema, mas ele podia enquadrar isso de formas diferentes. Narrativa antiga: eu perdi meu emprego porque sou incompetente. Eu fiz péssimas escolhas financeiras porque sou idiota. Eu estou nesta situação porque sou fundamentalmente falho. E provavelmente sempre estarei em escassez porque é quem eu sou. Narrativa nova: eu perdi meu emprego devido a circunstâncias econômicas além do meu controle individual. Eu fiz escolhas que agora vejo foram equivocadas, mas fiz com a informação que tinha no momento. Esta situação difícil está me ensinando resiliência, humildade e habilidades que não teria aprendido de outra forma. E eu estou no processo de criar nova realidade mais alinhada e sustentável. Ambas narrativas reconhecem os mesmos fatos básicos, mas criam contextos emocionais e possibilidades futuras completamente diferentes. E Florence insistia: você tem escolha sobre qual narrativa alimenta. Ela fazia seus estudantes escreverem suas narrativas antigas explicitamente, e então conscientemente reescreverem em forma que honrava a verdade, mas também abria a possibilidade. Não mentiras positivas, mas enquadramentos capacitantes. E então diariamente, especialmente quando narrativa antiga tentava ressurgir, eles liam em voz alta a narrativa nova. Estavam literalmente reprogramando a história que contavam a si mesmos. E à medida que a história interna mudava, ações externas mudavam. E à medida que ações mudavam, resultados mudavam. Então pergunte a si mesmo agora: qual história estou contando sobre minha situação financeira? Essa história me empodera ou me aprisiona? E se me aprisiona, como posso reescrevê-la de forma que honre verdade, mas também crie espaço para mudança? Estes 10 passos não são teoria abstrata. São ferramentas práticas que Florence desenvolveu trabalhando com pessoas reais em crises reais. E funcionam não porque eliminam medo, mas porque te ensinam a agir apesar do medo. A usar medo como energia, não como desculpa para a paralisia. Deixa eu te contar o final da história de Ricardo. Em 3 meses aplicando esses 10 passos consistentemente, sua situação estava dramaticamente diferente. Ele tinha trabalho freelance estável que pagava contas básicas. Havia negociado planos de pagamento com credores. Estava reconstruindo economias pequenas mais reais. Mas mais importante que números externos era a transformação interna. Ricardo não era mais pessoa que colapsava em terror diante de dificuldade financeira. Era pessoa que sabia: eu posso enfrentar isso. Eu tenho ferramentas. Eu tenho resiliência. Eu posso agir mesmo quando apavorado. E essa transformação de identidade é mais valiosa que qualquer quantia de dinheiro. Porque com essa nova identidade, mesmo que futuras crises viessem, ele sabia que poderia navegar através delas. Ele não era mais vítima de circunstâncias. Era agente capaz de responder efetivamente. Este é o verdadeiro presente do método de Florence. Não apenas resolver crise financeira atual, mas transformar você em pessoa que sabe como se relacionar com medo de forma produtiva, como agir apesar dele, como usar sua energia construtivamente. E aqui está algo profundo: à medida que você pratica esses passos, medo financeiro gradualmente diminui, não porque você nega a realidade, mas porque você constrói evidência real de sua capacidade. Você vê: eu enfrentei isso e sobrevivi.
Eu agi e coisas mudaram. Eu não sou impotente. E essa evidência acumulada cria confiança genuína. Não confiança de que problemas nunca virão, mas confiança de que quando vierem, você tem recursos internos e externos para lidar com eles. Florence dizia, coragem não é ausência de medo. É ação em presença de medo. E cada vez que você age apesar de apavorado, você está depositando em conta bancária de coragem. E eventualmente você olha essa conta e percebe, eu sou rico em coragem. E essa é riqueza que ninguém pode tirar de você. Então aqui está seu desafio. Não espere o medo desaparecer para começar. Comece agora com medo e tudo. Pegue primeiro passo. Liste seus medos específicos. Identifique piores cenários e veja que são sobrevivíveis. Escolha uma ação concreta para fazer hoje. Não precisa ser grande. Pode ser fazer ligação que você está evitando. Pode ser olhar honestamente suas finanças que você tem fugido de ver. Pode ser pedir ajuda que você precisa mas tem orgulho demais para solicitar. Pequeno mas real. E então amanhã, próximo passo. E depois próximo. Um dia de cada vez. Uma ação de cada vez. Com medo presente mas não dominante. Com terror reconhecido mas não paralisante. Com você no assento do motorista, não medo. Florence nos deixou este roteiro. Este caminho através do vale escuro do terror financeiro. Ela não prometeu que seria fácil. Ela não prometeu que seria rápido. Mas ela prometeu que funciona se você trabalha os passos. E milhares provaram que ela estava certa. Pessoas que estavam onde você está agora. Paralisadas por medo. Dominadas por terror. Vendo apenas escuridão. E através de aplicar esses passos, um após outro, dia após dia, elas emergiram. Não apenas para a estabilidade financeira, mas para versões mais fortes, mais sábias, mais resilientes de si mesmas. Você pode ser próximo. Você pode ser pessoa que olha para trás daqui a 6 meses, 1 ano, e vê, eu estava no fundo. Eu estava apavorado. Mas eu não desisti. Eu agi apesar do medo. E eu transformei minha realidade. Antes de encerrarmos, deixa eu te dar 3 decretos que Florence usava especificamente para momentos de terror financeiro intenso. Decretos que você pode falar em voz alta quando o medo está rugindo e você precisa de âncora imediata. Primeiro decreto: eu reconheço este medo, mas não sou controlado por ele. Eu sou mais que minha situação financeira atual. Existe inteligência infinita trabalhando em meu favor agora. E eu escolho agir de lugar de sabedoria, não de pânico. Segundo decreto: eu liberto agora toda vergonha e culpa sobre minha situação financeira. Eu fiz o melhor que pude. Eu estou fazendo o melhor que posso. E eu mereço paz, solução e nova oportunidade. Terceiro decreto: a mesma força que move o universo está disponível para mim agora. Eu abro para receber ajuda de fontes vistas e invisíveis. Eu confio que soluções estão se formando mesmo quando não posso vê-las. E eu comprometo-me a agir com coragem apesar do medo. Fale esses decretos quando o terror ameaçar paralisá-lo. Não como mágica que resolve tudo instantaneamente, mas como lembretes de verdades mais profundas que medo momentâneo. Como formas de reconectar com algo maior que circunstâncias presentes. E lembre-se, você não está sozinho nisso. Milhões enfrentaram terror financeiro antes de você. Muitos superaram usando princípios como esses. Você é parte de linhagem de humanos resilientes que encontraram caminho através de escuridão para a luz do outro lado. Sua situação atual não é seu destino permanente. É capítulo difícil em história maior. E você está escrevendo próximos capítulos através de cada ação corajosa que toma apesar do medo. Através de cada momento em que escolhe agir em vez de paralisar. Através de cada vez que alimenta a narrativa de possibilidade em vez de condenação. Florence acreditava profundamente na capacidade humana de transformação. Ela viu incontáveis vezes pessoas em desespero total que recusaram desistir, que aplicaram princípios consistentemente, que agiram apesar de aterradas, e que emergiram não apenas sobreviventes, mas vitoriosas. Você pode ser uma dessas pessoas. Não porque você é especial, mas porque você aplica o que funciona. Não porque você não tem medo, mas porque você age apesar dele. Não porque caminho é fácil, mas porque você caminha de qualquer jeito. Obrigado por estar aqui. Obrigado por sua coragem de enfrentar esta realidade difícil. Obrigado por não desistir mesmo quando o medo sussurra que não há saída. Se este vídeo te deu algo útil, compartilhe com alguém que está em terror financeiro. Deixe comentários sobre sua experiência. E se inscreva para mais ensinamentos práticos baseados na sabedoria de Florence. E acima de tudo, lembre-se, este momento difícil não define você. Como você responde a ele define você.
E você está respondendo com coragem ao buscar ferramentas, ao aplicar princípios, ao se recusar a ser vítima passiva. Isso já é vitória. E dessa vitória interna, vitória externa virá. Que você encontre coragem para agir apesar do medo. Que você descubra recursos que não sabia que tinha. Que você transforme esta crise em portal para a vida mais forte, mais sábia, mais alinhada. E que você olhe para trás um dia e agradeça por ter persistido quando tudo em você queria desistir. O caminho através do medo não é ao redor dele. É através dele. Passo por passo. Dia por dia. Ação por ação. E você está em jornada agora. Não sozinho, mas acompanhado por todos que vieram antes e encontraram saída. E por sabedoria de Florence que ilumina caminho. Respire fundo. Você consegue isto. Não porque é fácil, mas porque é possível. E porque você é mais forte do que pensa. Mais capaz do que imagina. Mais resiliente do que jamais teve chance de provar. Até agora. Assim seja. E assim é.